Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 21 de março. Com o Nando Reis. Bom dia, Mauro. Bom dia, Fabiola. Oi, Maria, Rosana, tudo bem? Como vão? Bom dia, Silvia. Começando para você, Guardei o Amor, com o Nando Reis e a Ana Canhas. Espero que estejam todos bem. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Espero de fato que estejam todos bem. Estejam tranquilos, se cuidando. As músicas do Nando Reis todas são bonitas, né? Muitas relacionadas aos filhos dele. Oi, Cris. Tudo bom? Então é isso. Despertando com Dharma, dia 21 de março, domingo, chove em Lajeado. Bem, mas enjoada. Pegaste o vírus, Luísa? Não sabia? Tá com vírus? Então... tá. Não, ainda bem, que bom. Porque a Luísa trabalha, eu conheço a Luísa há muitos anos, trabalha também na área hospitalar, né? Tá bem. Então, A Arte da Felicidade, com o Dalai Lama, um manual para a vida. Então, quando a gente começa a ler Dalai Lama, e aí uma pesquisa, né, feita pelo psiquiatra Howard Cutler, que está conseguindo levar e mostrar para nós com toda... sem máscara, assim, né? O que eu acho bacana nesse livro é que ele não fica... ele não fica realmente mostrando um aspecto de que não há um embate, assim, de que não há um choque de cultura, assim. Ele mostra, e ele mostra também a fragilidade dele, e isso que eu acho bacana nesse psiquiatra, que ele mostra que ele é frágil, que ele não entende algumas coisas, que ele não consegue compreender como é que pode, enquanto o Dalai Lama vai da forma suave do Dalai Lama, né? E como é o budismo, enfim, mostrando, e é muito bacana isso, e ele vai cedendo algumas coisas, outras não, ele vai trazendo a ciência como base, e o Dalai Lama também quer que a ciência fortaleça essa base, assim, né? Então é muito legal essa forma que vai sendo conduzida, assim. Bom dia a todos. Bom dia, Marisa, Karen. Vamos lá. Nós paramos na página 139. Ontem ele estava falando sobre pessoas que por alguma natureza têm uma natureza mais cruel, né? Que deve ser um sofrimento ter uma natureza cruel, né? Como o Stalin, como o Hitler, essas pessoas assim que marcaram uma civilização, né? E muitos outros, né, também. E às vezes a crueldade pequenas também, né? Então ele estava falando sobre esses seres assim que já habitaram o planeta e enfim. Ao falar em Stalin, comentei, o Howard comenta: o senhor, ao meu ver, acertou num exemplo perfeito do que está dizendo, das consequências da vida sem compaixão. É de conhecimento geral que as duas principais características da sua personalidade eram sua crueldade e sua desconfiança. De fato, ele considerava a crueldade uma virtude e mudou seu nome de Djugasvili para Stalin, que quer dizer homem de aço. E à medida que a sua vida avançava e sua crueldade aumentava, mais desconfiado ele se tornava. Sua desconfiança era lendária. Eu estou assistindo aquela série Expresso do Amanhã e tem o Wilford, que é a base do filme, é extremamente cruel, assim. Estava falando ontem com a Carolina como a crueldade dele é sem fim, assim, uma psicopatia sem fim, sociopatia também. É muito, muito impressionante, assim. Quando a gente se depara com uma pessoa cruel, né, é horrível. Seu temor, sua suspeita dos outros acabaram levando a enormes expurgos e campanhas contra vários grupos de pessoas no seu país, o que resultou da detenção e execução de milhões. No entanto, ele ainda assim continuava a ver inimigos por toda parte.
Não muito tempo antes de morrer, ele disse a Nikita Khrushchev que não confiava em ninguém, nem em si mesmo. Ai, que triste, né? No final, voltou-se até mesmo contra os elementos mais fiéis da sua equipe. E, naturalmente, quanto mais desumano e poderoso ele se tornava, maior era a sua infelicidade. Muito triste. Um amigo disse que, por último, o único traço humano que lhe restava era a infelicidade. E a sua filha Svetlana descreveu como ele era atormentado pela solidão e por um vazio interior, e como chegou ao ponto em que não mais acreditava que as pessoas fossem capazes de uma autêntica sinceridade ou bondade. Então, isso é a história. Ontem quando eu terminei de ler, eu separei, eu sou apaixonado pelos escritores russos, assim. Todo mundo conhece mais ou menos os clássicos, né? Que é os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Esse é o clássico, né? Esse é o que todo mundo conhece. Lolita, todo mundo conhece. Então, se não conhece, leiam, né? Do Nabokov, do Vladimir. Crime e Castigo, também do Dostoiévski, né? Esse todo mundo conhece. Tem uns contos do Vladimir, que escreveu Lolita. Tem os contos reunidos dele, todos os contos dele reunidos, que são sensacionais também. Mas tem um que é o meu preferido. Eu tenho vários outros também, tem o Gorky, tem o Chekhov, tem vários outros. Mas tem esse aqui que é meu preferido. Quem gosta de contos russos, então, porque daí vai entender essa coisa assim de como é que é, por que Stalin pensava assim, né? Por que existe essa secura na alma, assim, né? E esse aqui é a nova antologia do conto russo de 1792 até 1998, até ontem ali, né? Logo ali. E aí ele não vai trazer necessariamente só os clássicos, assim, não vai trazer Dostoiévski, o Chekhov, o Gorky, ele vai trazer novos, não tão novos assim, porque é de 1790, mas ele traz alguns que não foram lidos, porque nem todos os escritores ficaram conhecidos ou tiveram a chance, porque era um regime fechado, né? Então nem todos conseguiram sair daquilo. E aqui tem contos sensacionais, tem outros também, contos de loucura. Eu tenho vários. Estudei por muito tempo antologia russa. E é muito bacana, eu amo. Então, para quem gosta, tá aí uma dica: nova antologia do conto russo, uma organização do Bruno Barreto, um brasileiro. Ele organizou, ele fez essa antologia, para trazer para o Brasil uma novidade. É o único livro que tem no Brasil que fala sobre os novos escritores russos. Então, para quem quiser novos escritores russos, esse aqui, tá escrito em russo aqui. Bacana. Seja como for, sei que seria muito difícil entender pessoas como Stalin e compreender por que elas cometeram os atos horríveis que cometeram. Mas um dos pontos sobre os quais estamos falando é que mesmo esses exemplos extremos de pessoas impiedosas poderiam recordar com nostalgia alguns dos aspectos mais agradáveis da sua infância, como, por exemplo, o amor que receberam da mãe. Com certeza, né? Neste caso, como ficam as inúmeras pessoas que não tiveram uma infância agradável, nem mãe amorosa? Crianças que sofreram abusos e outros problemas? Ora, estamos estudando o tópico da compaixão. O senhor não acha necessário que elas sejam criadas por pais ou responsáveis que demonstrassem calor humano e afeto? Acho que isso é importante, responde o Dalai Lama. Ele fez uma pausa, passando automaticamente as contas entre os dedos, com destreza enquanto refletia. Algumas pessoas desde o início sofreram muito e não dispuseram do afeto do outro, de modo que mais tarde na vida elas quase dão a impressão de não terem nenhum sentimento humano, nenhuma capacidade para a compaixão e para o afeto. Pessoas brutais e insensíveis. O Dalai Lama fez uma pausa e por alguns instantes pareceu ponderar com afinco sobre a questão. Enquanto se debruçava sobre o chá, até mesmo o contorno dos seus ombros sugeria que ele estava em profunda reflexão. Não demonstrou nenhuma inclinação a continuar de imediato, porém, e nós tomamos nosso chá em silêncio. Afinal, deu de ombros como quem reconhecendo que não dispunha de solução. O senhor acha, então, que as técnicas para promover a empatia e desenvolver a compaixão não seriam úteis para pessoas com esse tipo de história problemática? Sempre há graus diferentes de como a pessoa poderia se beneficiar a partir da prática de vários métodos e técnicas.
dependendo das circunstâncias específicas de cada um, explicou ele. Também é possível que, em certos casos, essas técnicas não surtam absolutamente nenhum efeito. Eu acho também. E as técnicas específicas para promover a compaixão às quais o senhor se refere são, interrompi, procurando um esclarecimento maior. Exatamente. A Amanda chega, ela é 1000 coraçõezinhos. Bom dia, Amanda. Exatamente essas sobre as quais estivemos falando, para começar, através do aprendizado, através do entendimento do valor da compaixão, isso nos proporciona convicção e determinação. Em seguida, através de métodos de promoção da empatia, como, por exemplo, o recurso à imaginação, à criatividade, para nos visualizarmos da situação do outro, vamos examinar certos exercícios ou práticas que podem ser adotados, como, por exemplo, a prática de Tonglen, que servem para reforçar nossa compaixão. Creio, porém, ser importante lembrar que essas técnicas, como a prática de Tonglen, foram desenvolvidas para ajudar o maior número possível de pessoas, pelo menos uma faixa da população humana. Mas nunca se esperou que essas técnicas pudessem ajudar a totalidade das pessoas, toda a humanidade. Porque as técnicas de Tonglen, do Vajrayana, para quem lembra que a gente leu no livro passado, as técnicas de Tonglen que o Dalai Lama está falando aqui, são técnicas que tu vai levar para a humanidade, né, e tentar tirar o sofrimento da humanidade. Né, através da respiração, tu inspira o que há de horror na humanidade ou na pessoa e expira aquilo fora, assim, aquela massa cinzenta. Né? Então, casos como Stalin, como pessoas cruéis, assim, como Hitler, enfim, como o Dalai Lama está citando aqui no livro, como 2 exemplos, o máximo que ele está tentando dizer é que a gente pode praticar Tonglen, né? Que essas pessoas em algum momento criam uma lucidez, assim. E porque não tem como tu acessar a mente desses seres assim diretamente. Então se acessa indiretamente. Tem uma outra coisa também que se faz no budismo, que é o aspecto de ira. O aspecto de ira está dentro do Buda da causalidade. Então tu procura de alguma forma minimizar as fontes que vão causando as potencialidades de que aquele ser crie alguns aspectos de crueldade. Então tu diminui assim, as interferências, tu procura eliminar aquilo. É a forma que tu tem de ajudar aquele ser, que ele não aumente o seu processo kármico, entende? Tu diminui aquilo. Então às vezes a gente não precisa pegar uma pessoa cruel, pega às vezes o teu relacionamento, pega um amigo, pega uma pessoa que te manda algum texto, uma mensagem, um áudio, um parente, qualquer pessoa. A pessoa está raivosa, quando a pessoa está com raiva, mas raiva, né? Não, raiva. E tu vê que ela está partindo para algo pior, assim, tu pode minimizar através do aspecto de não aumentar o processo kármico dela. Então tu procura minimizar aquela situação. Isso pode ser usado nas relações interpessoais, ou num caso maior. Então tu vai diminuindo para que aquela pessoa não aumente. Porque vai piorar, né? Piora. Tu começa a botar lenha na fogueira, aumenta, né? Então, o aspecto de buscar a felicidade, como o Dalai Lama vai construindo a ideia aqui, muito ao contrário do que as pessoas pensam, não é para ser um aspecto feliz o tempo todo, porque tu tem que eliminar o sofrimento, entendeu? Se querem buscar uma história de livro que busque falar só sobre felicidade, é livro de autoajuda. Não é a ideia aqui. O budismo ele vai trazer uma ideia de felicidade em que tu tem que arrancar as coisas que estão causando sofrimento, arrancar o isso, assim, arrancar todas as plantas que causam isso, que impeçam a felicidade de surgir. Não simplesmente autoajuda. A autoajuda, ela vai mascarar isso, entendeu? Por isso que é um livro um pouco mais denso, tá? Porque ele está ensinando, é um manual. Como eu chego lá, na felicidade, eu tenho que cortar todo o mato, senão a gente não chega. E às vezes pode ser que ele fique um pouco pesado, mas é assim que funciona. Senão é só passar a mão na cabeça. O ponto principal na realidade é que se estamos falando sobre vários métodos para desenvolver a compaixão, o mais importante é que a pessoa faça um esforço sincero para desenvolver sua capacidade para a compaixão. O grau até o qual elas realmente conseguirão cultivar a compaixão depende de tantas variáveis. Quem poderia dizer? Mas se dedicarem seus melhores esforços a uma benevolência maior, a cultivar a compaixão e a tornar o mundo um lugar melhor, no final do dia elas poderão dizer, pelo menos fiz o que pude.
Então, o Howard, como um bom psiquiatra que é, né, ele conseguiu conduzir o Dalai Lama até dar uma resposta que faça sentido para nós, porque às vezes as respostas do budismo elas não ajudam muita gente, né, não ajudam no momento real, assim, né. E o Howard ele foi perspicaz, assim, ele foi arrancando o Dalai Lama, foi levando, assim. É a perspicácia do próprio psiquiatra, né, com todas as suas ferramentas, né. Perfeito. Os benefícios da compaixão. Nos últimos anos, houve muitos estudos que corroboraram a ideia de que o desenvolvimento da compaixão e do altruísmo tem um impacto positivo sobre nossa saúde física e emocional. Num experimento bem conhecido, por exemplo, de Dave McClellan, um psicólogo de Harvard, mostrou a um grupo de alunos um filme de Madre Teresa, trabalhando entre os pobres e os doentes de Calcutá. Eu já vi esse filme. Os estudantes relataram que o filme estimulou os sentimentos de compaixão. Depois ele analisou a saliva dos alunos e descobriu um aumento de imunoglobulina A, que é um anticorpo que pode ajudar a combater infecções respiratórias. Olha só. Em outro estudo realizado por James House na Universidade de Michigan, os pesquisadores concluíram que a dedicação regular ao trabalho voluntário em interação com os outros com calor humano e compaixão aumentava tremendamente a expectativa de vida e provavelmente também a vitalidade geral. Muitos outros pesquisadores no novo campo da medicina da mente-corpo, demonstraram conclusões semelhantes, que documentavam que estados mentais positivos podem beneficiar a saúde física. É muito bacana que ele traz esses exemplos assim, porque quebra com esse ceticismo, assim, né? Porque ele poderia simplesmente trazer, né, a ideia do Dalai Lama, mas ele vai quebrando com esse ceticismo, porque nós ocidentais precisamos de experiências científicas, né? É genial. Além dos efeitos benéficos sobre nossa saúde física, há provas que a compaixão e o comportamento interessado contribuem para a boa saúde emocional. Estudos revelaram que estender a mão para ajudar os outros pode induzir um sentimento de felicidade, uma tranquilidade mental maior e menos depressão. No estudo de 30 anos com um grupo de diplomados de Harvard, o pesquisador George Weiland concluiu, com efeito, que adotar um estilo de vida altruísta é um componente crítico para a boa saúde mental. Outra pesquisa realizada por Alan Lux, entre alguns milhares de pessoas que estavam envolvidas regularmente em atividades voluntárias de auxílio a terceiro, revelou que mais de 90% desses voluntários relatavam um tipo de barato associado à atividade, caracterizada por uma sensação de calor humano, mais energia e uma espécie de euforia. Elas também tinham uma nítida sensação de tranquilidade, de maior autovalorização em seguida à atividade. Não era só esses comportamentos de dedicação proporcionassem uma interação benéfica em termos emocionais, concluiu, também que essa tranquilidade os ajudavam. Estava associado ao alívio de uma variedade de transtornos físicos relacionados ao estresse. Então, quando o Howard escreveu isso aqui, e agora ele deve... Eu nunca mais acompanhei se ele tem outro livro, mas depois saiu o livro do Matthieu Ricard, né, que é aquele monge, e ele escreve sobre altruísmo, que é uma tese. E aí ele atualiza esses dados aqui do Howard, que ele pesquisou, e acho que é o livro, talvez hoje é o livro que mais está na ponta, assim, né, se vocês quiserem ler. Então, Matthieu Ricard, sobre o altruísmo. Aí ele vai corroborar todas essas histórias aqui. Embora as provas científicas ratifiquem nitidamente a posição do Dalai Lama quanto ao valor prático e muito real da compaixão, não é preciso contar apenas com experimentos e pesquisas para confirmar a veracidade dessa opinião. Só que tem uma coisa aqui, que todos os livros vão dizer, talvez aqui o Howard não sei se ele vai dizer isso, ou nem o Dalai Lama, não sei, não me lembro do livro, mas se for feito sem motivação correta, esses altruísmos ou esses auxílios de mão, assim, eles não servem para nada. Não vai gerar felicidade verdadeira. Ela vai gerar uma felicidade fake, mas não vai dar o hormônio da ocitocina, assim, não vai rolar. Então ela tem que ser de coração, né? Podemos descobrir os fortes laços entre os cuidados. Ou até mesmo quando tu tenta ajudar um amigo, assim, que tu manda alguma coisa, assim, né? E se não for até entre a relação entre amigos, né? Se não for verdadeiro, se tiver uma mensagem implícita naquilo que tu quer dizer, que não era aquilo que tu está dizendo,
não é verdadeiro, alguma coisa foi estranha, assim. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tem que ter a motivação correta. Olhar para aquilo primeiro se tu tá ajudando com a motivação correta. A motivação correta é um passo para a gente não aumentar nossos processos kármicos, né? E não impedir que a gente chegue à felicidade, que é a ideia desse livro. Podemos descobrir os fortes laços entre os cuidados, a compaixão e a felicidade pessoal na nossa própria vida e das pessoas que nos cercam. Joseph, um empreiteiro de 60 anos de idade que conheci há alguns anos, é um bom exemplo desse ponto. Imagina quantos exemplos esses psiquiatras têm para contar. Todo dia entra uma história nova, uma vida nova, quantas vidas, né, se apresentam assim na sua frente, né? Acho muito fascinante. Durante 30 anos, Joseph fez sucesso sem muito esforço, aprendendo o crescimento aparentemente ilimitado do setor da construção do Arizona, para tornar-se multimilionário. No final da década de 80, porém, ocorreu a maior derrocada do mercado imobiliário na história do Arizona. Joseph estava em posição muito alavancada e perdeu tudo. Acabou tendo de declarar falência. Seus problemas financeiros geraram uma pressão sobre o seu casamento, que acabou em divórcio depois de 25 anos de união. Não surpreendeu que Joseph tivesse dificuldade para aceitar tudo isso. Nossa. Começou a beber muito. Felizmente, conseguiu com o tempo abandonar a bebida com a ajuda do AA. Como parte do seu programa no AA, ele passou a ser padrinho e ajudar outros alcoólatras a permanecer sóbrio. Ele descobriu que gostava do papel do padrinho, de estender a mão para ajudar os outros, e começou a se oferecer como voluntário também em outras organizações. Pôs em funcionamento seus conhecimentos empresariais para auxiliar os menos privilegiados em termos econômicos. Agora tenho uma pequena empresa de reformas, disse ele, ao falar de sua vida atual. Ela gera uma pequena renda, mas já me dei conta de que nunca mais vou ser tão rico quanto fui. O que é engraçado é que, no fundo, não quero voltar a ter todo aquele dinheiro. Prefiro passar meu tempo em trabalhos voluntários para diversos grupos, trabalhando diretamente com as pessoas, prestando-lhes o melhor tipo de ajuda possível. Atualmente tenho mais prazer num único dia do que tinha num mês inteiro, quando ganhava fortunas. Estou mais feliz que em qualquer outra época da minha vida. Já ocorreu isso para vocês alguma vez? É sensacional, né? Quando tem essa mudança assim. Meditação sobre a compaixão. Como prometera durante nossas conversas e cumprindo a palavra dada, o Dalai Lama concluiu uma palestra ao público no Arizona com uma meditação sobre a compaixão. Era um exercício simples, no entanto, com vigor e elegância. Ele pareceu resumir e cristalizar suas conversas anteriores sobre a compaixão, transformando a meditação num exercício formal de 5 minutos, que era direto e objetivo. Ao gerar a compaixão, iniciamos pelo reconhecimento de que não queremos sofrimento e de que temos um direito à felicidade. Isso pode ser verificado e legitimado pela nossa própria experiência. Reconhecemos então que as outras pessoas, exatamente como nós, também não querem sofrer e têm um direito à felicidade. Isso passa a ser a base para começarmos a gerar a compaixão. Vamos, portanto, meditar sobre a compaixão hoje. Comece visualizando uma pessoa que esteja em extremo sofrimento. Alguém que esteja sentindo dor ou que esteja numa situação muito aflitiva. Durante os 3 primeiros minutos da meditação, reflitam sobre o sofrimento desses indivíduos. Vamos fazer com calma e vamos fazer a meditação da compaixão? Muitos já fizeram comigo, né? Então vamos lá. Todo mundo numa postura agora, estão tomando cafezinho, dá uma paradinha, estão tomando chimarrão, recolham a sua cuia, né? E não precisa botar uma postura, apenas fiquem atentos agora, atentas, e vamos seguir os passos do Dalai Lama. Então serão as palavras dele conduzindo, e espero que venham através de mim, então, para ajudá-los. Comecem visualizando uma pessoa que esteja em extremo sofrimento. Pode ser uma pessoa próxima, pode ser uma pessoa distante. Visualizem essa pessoa, tenham imagem dessa pessoa. Alguém que esteja sentindo uma dor ou que esteja numa situação muito aflitiva. Visualizem essa pessoa. Pensem
nessa pessoa no intenso sofrimento, no estado lamentável da existência dessa pessoa. O quanto ela está sofrendo nesse momento. Imagine a dor que ela está sentindo agora. Mas imaginem com ela e não por ela. Imaginem. Depois de pensar no sofrimento dessa pessoa, procure associar tudo isso a vocês mesmos. Com o seguinte enfoque: essa pessoa tem a mesma capacidade para vivenciar a dor, a alegria, a felicidade e o sofrimento que eu tenho. Essa pessoa sente dor e felicidade da mesma forma que eu. Procure então permitir que venha à tona uma reação natural, um sentimento de compaixão por aquela pessoa, por essa pessoa que vocês pensaram. Tenha um desejo forte que essa pessoa se livre desse sofrimento. Se livre das causas desse sofrimento. Que ela encontre a saída para esse sofrimento. E que vocês farão de tudo para ajudar essa pessoa a encontrar esse alívio. Agora pensem que tipo de coisa vocês fariam para aliviar a dor dessa pessoa, uma coisa simples. Simples, nada demais, nada grandioso. Mentalizem isso. Mentalizem, seja o que for, apenas uma mensagem, uma ligação. E coloquem em prática. Agora produz um estado amoroso para si, um estado de compaixão para si mesmo. Tenha esse estado de compaixão, de bondade amorosa para consigo. E percebam que você também pode ser essa pessoa. Essa pessoa que deve estar passando por algum problema. Essa pessoa que está passando por uma dor, você está passando por uma dor nesse momento, uma perda. Mas encha seu coração de amor, bondade, de carinho, de calor. Se faça, se acaricie, se dê esse carinho. Sinta que o seu coração vai enchendo, 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 o seu corpo começa a ficar quente, de alegria, por mesmo tendo algum sofrimento, alguma coisa que lhe incomoda, você está aqui, está bem, está lúcido e lúcida. Sinta como é bom poder ter esse sentimento de amor, bondade dentro de si. Deixe que esse amor, bondade chegue em todas as partes do seu corpo. Sinta em todas as partes do seu corpo. Sinta irradiando por todas as áreas. Inspire profundamente. Solte num suspiro. Tenha um bom domingo todo mundo, um bom final de semana. Aproveitem o dia com essa sensação boa assim, desse amor, compaixão. E lembrando que a felicidade, para ela acontecer, a gente precisa ir limpando um pouquinho cada dia, assim, sem julgamento, sem cobrança. Simplesmente indo limpando a nossa casa, a nossa mente, com toda a tranquilidade. Ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos tornar um caminho iluminado
com as nossas imperfeições, com os nossos jeitos, com o nosso modo, mas o importante é que a gente continue levando o caminho para as pessoas. Certo? Um bom dia, um bom domingo e até amanhã.